O show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especialíssimo de hoje, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERGE, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E junto estou recebendo também a médica ginecologista e obstetra, doutora Célia Regina da Silva, e a psicóloga aniversariante do dia, doutora Ana Lúcia Queiroz. Juntos, eles vão atender o pedido da nossa ouvinte Sueli Batista, que mora em Vicente de Carvalho. Ela nos contou que recentemente foi diagnosticada com câncer de colo do útero e disse que a doença tem mexido demais com a parte emocional dela também. Por isso pediu informações sobre este assunto. Bom dia, bom domingo. Primeiro, hoje vou fazer diferente. Vou dar bom dia primeiro hoje, ela merece, né? Para aniversariante de hoje, antes de dar bom dia para o doutor Silvio, me permita, meu amigo tricolor, quero ser gentil cavalheiro hoje. Bom dia, parabéns, feliz aniversário, doutora Ana. Obrigada, meu amigo, prazer em estar aqui comemorando o meu aniversário. Oh, que bom, fico muito feliz que hoje a gente vai ajudar a nossa ouvinte. E já que eu estou com as mulheres hoje, deixa eu dar bom dia para ela também, para a doutora Célia. Bom dia, minha querida amiga. Bom dia, Heleno, parabéns, querida Ana. Bom Obrigada. dia, Silvio. Bom dia, família Tupi. É um prazer. Agora sim, bom dia, meu amigão, doutor Silvio Provenzano. Bom dia, Helena, aquele beijo para a família Tupi. Eu não tenho a menor dúvida, você não é cavalheiro hoje. Desde que eu te conheço, você tem demonstrado um cavalheirismo, uma educação, eu diria que singulares. Coisa de tricolor, né? Não vamos levar para esse lado não, porque o Ivan Vicente lá tá de ouvido e fala, pô, já vem esses caras falar do Fluminense, os tricoléticos, que não chamam. Mas fazer o quê? E dar os parabéns à Ana Queiroz, né? Nada é por acaso ela estar aqui hoje, foi um pedido. Por quê? Porque você não vai falar comigo hoje, apesar de eu já estar falando nesse microfone tão querido que é o da Rádio Tupi. A gente vai falar com a doutora Célia e com a doutora Ana sobre um assunto que é de suma importância, que é o câncer de colo uterino. Por que de suma importância? Porque, por incrível que pareça, ele mata. E é um câncer que mata, que pode ser evitado. E o mais importante, o Serviço de Saúde, nesses anos todos, primou por isso. Divulgar da maneira mais clara possível, da forma mais acessível possível, informações para a população. Missão essa, cumprida pelo retorno que eu tenho dos ouvintes com pleno êxito. E Célia fez parte desse programa, faz parte desse programa e sempre fará parte desse programa, assim como a aniversariante de hoje, minha querida Aninha. Verdade. Célia, explica para a família Tupi, para a gente começar. Eu não estou com pauta, não estou com nada, mas eu quero saber. O que é o câncer do colo uterino? Que história é essa de colo uterino? Porque muita gente diz que tem o colo do seio, tem o colo do intestino, colo do útero, o que é exatamente, enfim. Fala um pouco sobre essa doença importante, depois eu tenho uma pergunta para Ana. Silvio, o câncer, como você muito colocou, o câncer do colo do útero é um câncer prevenível. É fundamental que a mulher conheça seu corpo. O útero, né? Ele tem um formato como se fosse uma pera, e a ponta dessa pera fica dentro do canal vaginal da mulher, e essa ponta é que é o colo uterino. É aquela parte finalzinha do útero, então. Exatamente. E ela é importante principalmente na gravidez, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E a saúde do colo uterino é fundamental para a possibilidade de uma gravidez futura, porque ali é a porta de entrada. E como nós já falamos, o câncer, que é prevenível, ele quando ocorre no colo uterino nada mais é do que a natureza é sábia, existe uma multiplicação celular que ocorre no nosso organismo, renovação das células, mas em determinadas situações existe um estímulo alterado que faz uma proliferação celular muito rápida, e isso promove o que nós chamamos uma tumoração naquele local. O que nós precisamos é prevenir para que tenha um diagnóstico precoce, para que seja tratável.
Então, veja bem, Célia, você acabou de dizer que o colo do útero é a porta de entrada do útero, cavidade onde, uma vez ocorrida a fertilização, o neném vai se desenvolver. E tudo que entra sai. Então a importância do colo do útero, e para isso existem cuidados que a mulher pode e deve tomar quando engravida, tendo tido câncer do colo do útero, para evitar que a porteira que abriu e permitiu a entrada permita a saída antes do tempo. Então você vai falar sobre isso também. Ana, diagnóstico de câncer, eu diria que é como uma flechada no peito, né? Aí vem aquele temor da jovem, e normalmente um diagnóstico que é feito na mulher ainda jovem, em plena idade de procriação, eu diria que dos 25 aos 40 anos, pela experiência particular que eu tenho, é muito comum esse diagnóstico. Vão para você, desesperadas, ansiosas, deprimidas. Fala um pouquinho sobre os aspectos psicológicos que esse diagnóstico causa nas mulheres. Com certeza, um diagnóstico desse muda a rotina de uma pessoa, de uma mulher, né? Não tem como não mudar. Um dos sintomas que elas mais pensam é: será que eu vou poder ter filhos? Será que vai estar tudo bem? Como é que vai ser daqui por diante? Será que eu vou conseguir? A raiva que isso dá, porque foi acontecer comigo? Por que isso? O que eu fiz de errado na vida? E isso muitas vezes leva a um quadro deprimido mesmo. O nosso papel nesse momento é tentar mostrar a essa mulher um equilíbrio entre a dor que ela está sentindo e como a gente pode lidar com isso de uma outra forma. Aquela velha história, né, que a gente estava conversando há pouco no nosso cafezinho pré-programa: a dor é inevitável, o sofrimento é uma opção do ser humano. É verdade. Fazer compreender isso é importante. Célia, o que eu fiz de errado? Quais são os fatores de risco para o câncer de colo uterino, para a família Tupi entender? Dentre os fatores de risco, nós sabemos que a infecção pelo HPV, que é um vírus, né, o papiloma vírus humano, existem alguns tipos desse HPV que são oncogênicos, que facilitam o surgimento do câncer de colo. Esse HPV é aquilo que no homem chama a popular crista de galo? Exatamente. Existem pelo menos uns 200 tipos. Desses 200, nós temos um pouco mais do que 13 tipos que são oncogênicos. E são tipos diferentes. Os que mais interferem na carcinogênese da mulher é diferente do que ocorre no homem. Quando nós temos as lesões verrucosas, né, que é a crista de galo, que a mulher... Até porque parece mesmo. Exatamente. Que a mulher muitas vezes percebe e aí procura o ginecologista. É fundamental porque isso é um fator de risco. Ela tem que considerar que o HPV, em 95 a 98% dos cânceres de colo uterino, tem na sua gênese, no surgimento, a infecção por esse vírus. Agora, a multiplicidade de parceiros, nada contra, mas a mulher que tem essa multiplicidade de parceiros se expõe mais. O início precoce da vida sexual também seria um fator de risco? Sem dúvida. E também alguns hábitos, como o tabagismo, que também interfere diretamente. Então, essa mulher deve fazer sua avaliação através da colpocitologia, o exame preventivo Papa Nicolau, para que ela tenha o diagnóstico precoce, caso haja uma infecção por HPV, e se isso pode vir até se transformar num câncer de colo uterino. Só um minutinho, Célia. Chamar o seu Zé, que foi lá botar o carvão pro churrasquinho de domingo. Para aí, espera um pouquinho. Esse HPV causa câncer de pênis no homem também. Portanto, nós estamos falando do câncer de colo uterino, mas isso diz respeito ao senhor, então é favor ouvir. HPV é um vírus, da mesma forma que o SARS-CoV-2 é um vírus, só que de natureza diferente. Na mulher pode estar associado ao câncer de colo uterino e no homem ao câncer de pênis. O problema é que na mulher corta o colo, se ela engravidar faz um procedimento que a Célia vai explicar para evitar dela perder o neném. Agora imagina cortar o dito cujo, então é bom ficar atento. Ana, deu até um arrepio aqui. Não. É porque eu tenho uma rede social e os nossos ouvintes da Tupi compõem certamente a grande maioria. A pessoa falou: mas um programa não diz nada, diz todo respeito aos homens, sim. Claro. Portanto, a prevenção que é feita com o uso de preservativo masculino é uma coisa necessária, até porque quem vê cara não vê se tem um HPV lá. Verdade.
Ana, explica um pouco mais sobre o suporte psicológico que é essa mulher, e vamos falar do homem, né? Porque imagina, eu tive alguns pacientes que eu acompanhei que por conta desse vírus tiveram que se submeter a um tratamento que é mutilante no homem. Eu diria que aspecto psicológico para o homem chega a ser até mais grave que para a mulher. Como é que é esse apoio que você dá? Dificuldade de expor sentimento, de expor as dores, né? A característica do homem de lidar com a dor é muito mais introspectiva do que a mulher, né? Eu acho que o importante da nossa presença nesse momento... O que é um comportamento, desculpe, Ana, te cortar, é um comportamento bem latino. Bem latino. É como se perdesse a masculinidade, admitir que eu não estou bem, admitir que eu estou com dor, admitir que eu estou em sofrimento. Isso não é másculo, é um pensamento absolutamente boboca que o homem latino tem. E torna a coisa muito pior, como você está dizendo. Com certeza. Quem valoriza muito mais o pênis numa relação é o próprio homem. A mulher vê de uma forma diferente. Mas para o homem ainda é poder, né? Então, na medida que ele tem uma dificuldade de relatar as dores e as angústias, ele tende a ficar muito mais angustiado, muito mais agressivo com a companheira, muito mais deprimido, porque tudo que não vai para fora a gente simplesmente fermenta, né? E eu acho que a principal importância nossa nesse momento é ter uma escuta com esse paciente sem ser crítica, né? Porque muitas vezes também se cobra que o paciente fale ou que o paciente haja de uma determinada maneira, e isso é muito difícil, porque a gente reage com a dor de forma diferente, né? Na medida que esse paciente se sente acolhido e não julgado, porque a primeira pergunta é: como é que você foi arrumar isso? Né? Isso faz com que ele pelo menos não se sinta mais apoiado. E aí a gente consegue segurar um pouco o outro no colo, que muitas vezes o ser humano precisa um pouco de colo. Ah, sim, com certeza. Então, olha só, a gente ainda tem que falar de 3 aspectos importantes, que é sobre a prevenção, e eu já comecei com uma dica, que é o uso do preservativo, que a Célia vai repetir. Falar do diagnóstico, principalmente como o diagnóstico pode ser feito precocemente, que é o mais importante, do tratamento, o tempo corre. Então, Célia, eu já falei em termos de prevenção, e você falou sobre o papiloma vírus humano, tal do HPV, como prevenir a infecção por esse vírus. E isso é válido para meninos, meninas, moças e rapazes, ou não? Sem dúvida, mas eu queria aproveitar o que a Ana comentou. Sempre que eu tenho diagnóstico de HPV ou câncer de colo, HPV induzido no consultório, existe esse questionamento: como é que você adquiriu isso? E eu coloco sempre que não é um padrão para se pensar em fidelidade no casal. Isso pode acontecer muitos anos à frente, antes até do casamento, daquela relação, e por uma baixa de imunidade aflora a infecção e a possibilidade do câncer. A prevenção, o diagnóstico, falamos sobre o Papa Nicolau. Só para eles entenderem, é uma doença sexualmente transmissível, mas que pode ficar incubada. Exatamente. Anos. Exatamente. Para ficar bem claro isso para a família Tupi. Exato. Então pode adquirir. Sua esposa teve o diagnóstico de câncer de colo uterino, pode ser uma infecção por HPV de anos passados. Exatamente. Então, é importante que a mulher faça seu preventivo periodicamente. No posto de saúde, entre 25 e 64 anos, ela tem a oportunidade de fazer. No sistema público, 2 preventivos feitos no espaço de 1 ano, sendo normais, ela pode passar a cada 3 anos. Isso não quer dizer que, caso a mulher tenha interesse em fazer preventivos com um intervalo menor, não seja interessante, principalmente se ela tiver algum sintoma suspeito. Em relação à prevenção... Qual seria o sintoma suspeito? Fiquei na dúvida. A própria verruga, a própria crista de galo que você havia comentado é uma dessas características que ela deve prestar atenção. Em relação à prevenção, nós temos a vacina. Me preocupa muito esses movimentos que nós temos aí, anti-vacina, isso é um perigo. Por quê? Isso não é um absurdo só nosso, Brasília, não. Isso no mundo inteiro está difundido, grupos de pessoas que eu diria que não têm qualquer tipo de sentimento para criticar aquilo que foi um dos grandes avanços da medicina no mundo,
Ele surgiu, esse grupo, na Europa, espalhou-se para os Estados Unidos e mundo afora. Aqui no Brasil não é diferente. Está sendo assim com relação à Covid e é assim com relação ao HPV, que pode ser prevenido pela vacina. Quem é que tem que tomar? Quando tem que tomar? Explica pra gente. O Programa Nacional... Também é outra pergunta que eu quero saber. O Programa Nacional de Imunização, ele prevê, e nosso programa foi muito bem montado nesse aspecto para pegar, antes do início da vida sexual, as meninas de 9 a 13 anos, os meninos de 11 a 14 anos. Na Austrália, praticamente baniu o câncer de colo uterino a partir do momento que começou essa prevenção precoce. Mas isso não quer dizer que a vacina é só para esse público. Isso é o que o nosso sistema tem. Mas até 45 anos, na bula da vacina, é colocado que sempre terá uma melhor ação para melhorar a imunidade dessa mulher frente à virose. A ouvinte está muito preocupada em relação ao câncer de colo. O câncer de colo precoce, a retirada de um simples fragmento pode ser curável. Dependendo da extensão da lesão, as cirurgias vão ser um pouco mais invasivas, mas o importante é que é um câncer que tem cura, desde que precocemente diagnosticado. E a mulher que teve o câncer de colo diagnosticado precocemente pode ter uma gravidez saudável, desde que trate em tempo hábil. Então a gente acabou de ver, para a família Tupi, a importância do chamado exame de Papa Nicolau, que é o preventivo ginecológico que a mulher deve fazer. Eu diria que, independente de ter vida sexual ativa ou não, porque algumas mulheres entendem que, por estarem sem um parceiro naquele momento, estão dispensadas de fazer. Não é verdade. A senhora pode ter tido uma infecção pelo HPV lá atrás e ele demorar para se manifestar. E é o Papa Nicolau que vai permitir diagnosticar. E você está sem parceiro hoje, amanhã pode ser que você encontre a pessoa da sua vida. É bom se cuidar. Ana, eu queria que você falasse para mim o seguinte: a mulher, ela foi submetida a uma cirurgia de conização. Para a família Tupi entender, é quando amputa o colo do útero. É uma lesão um pouco mais extensa do que essa que a Célia falou. Então, o orifício de entrada do útero permanece aberto. Evidentemente que numa gestação, se não houver um procedimento ali, o feto, ao se desenvolver, ele pode descer por esse orifício, causando abortamentos de repetição. A mulher fica angustiada. Como é que se aborda isso aí? Primeiro, a gente tem que lidar com a realidade do que o fato que existe, né? Segundo, lidar com essas dores da perda, porque é real, né? Mexe com qualquer estrutura e qualquer sonho. E também repensar com essa paciente até que ponto, junto com o médico, vale a pena continuar por esse caminho de tentar alguma coisa, mesmo tendo essa angústia tão forte. Perfeito. Célia, suas considerações finais para a família Tupi em relação a essa doença tão importante, mas prevenível. Sim, ainda em relação a essa mulher que amputou o colo, existem ainda possibilidades de uma gravidez que, Ana, acompanhando comigo na maternidade escola, tivemos casos em que a mulher passa por uma cirurgia de fechamento desse colo, com repouso, é possível levar uma gestação também. Então, cada caso é um caso. O grande recado é prevenção, diagnóstico precoce e o tratamento correto em tempo hábil. Eu gostaria muito de agradecer ao Heleno, ao Silvio, a oportunidade de estar aqui. Heleno e Silvio, vocês aqui aos domingos têm um trabalho belíssimo de informação e que vai impactar muito a ausência dessas informações no dia a dia, principalmente no domingo da família Tupi. Eu agradeço muito, com alegria de estar aqui, e um grande beijo nesse domingo a todas as famílias que nos assistem e nos ouvem. Muito obrigado, querida. Até breve. Parabéns, Ana. Obrigada. A Célia fez das palavras dela as minhas agradecer à Rádio Tupi, em primeiro lugar, e a você, Heleno, irmão, a oportunidade de todo domingo entrar dentro da casa da família Tupi, sabendo da imensa responsabilidade que isso sempre foi para mim, e agradecer aos amigos que nesses anos todos eu pude trazer aqui para brilhantar o domingo da família Tupi com informações. Quando a gente informa, a gente educa, e eu entendo que a educação é um problema que temos no Brasil. Obrigado a você, Heleno, obrigado à Rádio Tupi por ter permitido que a gente contribuísse, minimamente que tenha sido, para tentar aliviar um pouco o problema da educação no Brasil.
Família Tupi, a gente não vai embora não, a gente está por aí, daqui a pouco ele não me chama. Tá aí, doutora Ana Queiroz, minha amiga, mais uma vez, parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Parabéns. Parabéns, um beijo e até breve também, minha amiga. Até breve, retorno daqui a pouco a gente está aqui. Isso aí, doutor Silvio, um abraço, meu querido. Saudações. Saudações tricolores, 9h49. Show do Heleno Rotai.